Fala galera, vamos lá começar aqui e fazer uma introdução aqui de como lançar a estrutura no CAD-Alvest, beleza? Isso aqui já estou pressupondo que vocês já sabem aí configurar criar o empreendimento, e aí seria apenas a parte da modelagem mesmo, como lançar. Acabamos de receber aqui um arquivo de arquitetura, a gente dá uma limpada nele, eu deixo bastante bem limpo. Até esses hats aqui eu vou tirar porque costuma ficar um pouco lento no dentro do TQS, beleza? Então limpo, eu tiro isso aqui, tiro todos os textos e preciso escolher mover esse desenho para alguma referência, para alguma para origem 00, para quando a gente transferir carga pro concreto armado, né? Porque vai ter que ter um baldrame, uma fundação, a gente precisa essas coordenadas estarem alinhadas. Então eu vou usar aqui o canto superior esquerdo aqui, ó, em osso, tá? Então é bom alinhar aqui, ó. Eu vou levar isso aqui pro 0,0. É importante, tem prancha aqui, tá vendo? Tem que deletar isso tudo. Deleta aqui também. E aí eu já escalo aqui, já tá na escala, tá em centímetros, né? Tem metro, preciso passar para centímetros, tá? Ponto 14, preciso passar para 14 centímetros. Então vou escalar para 100, certo? Aí esse daqui vai ser a minha matriz que eu vou jogar lá no software, no TQS, no CAD-Alvest. Beleza? Então aí agora a gente vai pro TQS aqui e lançar o passo a passo aí. Então vindo aqui no TQS, a gente tem aqui o edifício criado, né? Não vou entrar nesse assunto aqui agora. Vou entrar na entrada gráfica. Já está aberto aqui. E aqui temos os comandos, as abas, janelas de cada comando. Do editar até o cotagem são comandos comum a todo o sistema do TQS. Então, CAD pilar, CAD vigas, CAD lajes, o EAG, todos eles vão estar desses comandos aqui. São desenhos, editor de referência externa, cotagem, espelhamento de alguma coisa, etc. De bloco. A partir do barra geral, alvenarias aqui já são comandos específicos do CAD-Alvest, de alvenaria, tá? E a barra geral tem os comandos de forma geral aqui, consistência, inserir bloco, o fabricante, e aí aqui são os comandos específicos de cada sistema, dentro do CAD-Alvest. Então a gente tem premissa aqui vamos abrir aqui, o que a gente vai fazer aqui? Então, o primeiro item é lançamento de blocos, tá? Depois, vamos lançar janelas. Lançamento de janelas e portas. De portas e janelas. Tá? E aí, antes disso, a gente tem que criar as portas, tá? Criar as portas e depois lançar. Depois de lançar porta e janela, a gente vai lançar cercas de paredes. Definir, falar para o sistema onde começa a parede e onde que termina. Inclusive para desenho. Depois, lançamos a cerca, a gente vai lançar cercas de subestruturas. Tá? E aí, quais grupos de paredes têm o mesmo carregamento, onde as cargas homogeneizam, beleza? E dentro dessas subestruturas tem as subestruturas de ventos, quais paredes vão fazer parte do contraventamento do edifício ou da casa. Não vou entrar no caso aqui porque é uma casa térrea. E aí dentro de subestrutura então vão ter cercas verticais, cercas de vento. E por último, lajes.
tá? Então são esses nossos 5 passos aqui que a gente vai fazer no rapidinho aqui. Vamos lá, voltar para o TQS. Então, voltando aqui, a gente vai lançar referência externa. Eu sempre lanço, sempre coloco aqui na pasta gerais, arquitetura. Como a gente editou ali e botou 00, eu vou inserir aqui a referência no 00. E aí vai aparecer aqui. Estou dando zoom out por causa da escala. E aí eu vou desabilitar as cores, vou deixar tudo preto e branco aqui. E aí eu vou começar a lançar. Por onde eu vou começar? Vou lançar os blocos, tá? Na aba alvenaria. Aqui está o nosso fabricante, tá? Concrete 30. Em seguida, depois eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. Dimensão e os elementos. Então, o K3015 é o bloco mãe aí, que manda na família. O meio bloco e o bloco meio, tá? A gente pode inserir aqui o bloco compensador de 9 e de 4, mas eu não vou lançar porque não é o escopo desse vídeo, então eu vou usar bloco cortado. Então, bloco inteiro a gente vai ter que lançar aqui. O que a gente faz? A gente começa lançando pelas quinas, tá? Então a gente lançou aqui e vamos distribuir, vamos lançar em todas as quinas. Chegou aqui, tá vendo? Ficou um pouco fora, porque a arquitetura não está com a modulação ideal. Esse é um jeito, tá? Chegou aqui, preciso lançar um bloco meio. Troco aqui e coloco. Tá vendo que a arquitetura não está com ideal, então a gente vai lançar um bloco cortado aqui no meio para respeitar os perímetros externos. Essas medidas aqui acho legal a gente deixar assim e alterar o cômodo, tá? Então, se não tiver jeito, você empurra para baixo aqui. Vamos ver o que está dando aqui. 7 centímetros, entraria direitinho um compensador aqui. E a nossa parede está um pouquinho fora, 4. Então se a gente empurrar para lá, 3. Então a gente consegue empurrar de forma que a gente consiga compensar na junta. Tá? Então a gente tem 5 centímetros aqui, a gente pode botar uma bolacha de 4 aqui também. Então sempre botar a bolacha no meio do cômodo. E aí a gente vai inserir um bloco cortado. Então, para inserir o bloco cortado aqui, a gente seleciona o KV14 aqui, inserir bloco. Ele vai perguntar qual que é o comprimento. Você pode medir aqui, só que ele não vai botar junto. A gente sabe que tem 5 centímetros, então a gente vai colocar 4. Que vai ficar com meio centímetro de junta. Largura 14, aperta Enter. Ângulo pode botar 0 que você roda aqui com o comando F4. Tá? Então você vai colar aqui e vamos afastar meio centímetro. Beleza, então ficou certinho aqui com um compensador de 4. E aqui também ficou uma distância maior aqui de 3. 3 centímetros a gente não tem compensador, então a gente pode juntar aqui espaçamento de junta. Então a gente pode usar até 1,5 aí, até 2 centímetros, não tem problema. É um valor ok, mas 1,5 é melhor aqui. Então mais meio aqui e meio aqui, tá? Isso aqui na hora da planta você tem que indicar que tem uma junta diferenciada aqui, mas não tem problema porque o pedreiro, o bloqueiro vai colocar esse bloco aqui e esse bloco aqui que vão estar alocados com a fiada e vai assentar a quantidade de blocos entre, também não tem muito problema. Então beleza, então vamos continuar aqui, voltar para a alvenaria, voltar para o bloco inteiro e vamos continuar lançando. Aqui faltou
não está modulado, 3. Então vai acontecer a mesma situação da junta. E essa diferençazinha no comprimento normalmente a arquitetura tende a abrir mais exceções. Então eu vou deixar essa situação aqui e vou mandar para a arquitetura essa pequena modificação aqui, que vai dar de 3 centímetros. Se ela não aceitar, eu volto para cá e coloco junta não é provável que aceite. Tá? Então eu continuo lançando aqui, entrou na porta. Não vou me preocupar com porta. O TQS ele tem que entender que tem uma parede aqui, que faz parte da estrutura. E eu vou lançar uma entidade porta e janela aqui depois. Cheguei aqui, eu sei que não vai dar para entrar, então eu já vou colocar um bloco de 45 aqui. Então, bloco e meio, tá? K45. Inserir por referência, coloquei aqui. Ficou fora, ficou longe. O que eu faço? 4 centímetros. Eu vou afastar 4 centímetros para cá, forçar, ir para o lugar certo. E vai ter uma boneca compensador aqui, igual aquela hora. E eu vou jogar esse compensador para a porta, porque não tem fiada ali. A porta vai tirar tudo ali. Então, K. Variável 15, cadê? Bloco cortado, inserir comprimento 4, espessura 14, ângulo não importa. E aí vou usar F4 para rotacionar. E caramba, então lá, 4, 14, Enter. F4 rotaciona e F2 rotaciona o ponto de referência. Vou apertar a tecla A de auxiliar 0.5. Beleza, então colocou aqui. Mudamos para o bloco 29 de novo, continuamos lançando. Aqui você tenderia a colocar um bloco meio, mas como é no TQS ele vai cortar o bloco e ele vai mudar de 29 para 15 depois que você colocar a entidade janela. Então passa direto, tá? Fechou aqui. Então vamos continuar. Aqui vamos rotacionar. Faltou, vamos fazer o mesmo caso aqui da porta e vamos forçar aqui 6 centímetros. Vamos colocar um compensador de 4 debaixo da janela para facilitar. Então 4, 14, 0. Então troquei o ponto de referência, tem 7, então tem que ter 1,5 de cada lado. Então é um compensador com uma junta de 1,5 de cada lado. Troca aqui para o bloco 29 e volta. Então vou seguir fazendo o que foi feito em todos aqui. Em vez de ficar inserindo o bloco cortar toda hora, o que você pode fazer é criar lá no fabricante os compensadores de 4 e de 9, que são os populares que a fábrica já vende. Então aqui teve que empurrar para lá, aqui tem que empurrar para fora, aumentar um pouquinho o banheiro. Como cresceu o corredor aqui, perdeu aqui, vai ficar muito parecido. Então vou aceitar essa sugestão. Aqui eu esqueci que tinha uma porta entrando. Então vai ser assim. Tá, então aqui vai ficar melhor. Vou colocar o 45.
aqui já é um pouco de experiência, né, na modulação. Então vai ficar um compensador de 9 e um compensador de 4 aqui. Então, bloco cortado 4, a 1,5 de afastando, e aqui do outro lado compensador de 9 com meio de cada lado. Então 9, aqui dentro da porta a gente pode colocar um meio e uma bolacha, um bloco de... Na verdade, como é uma porta, vamos colocar o bloco cortado aqui, porque esse bloco não vai existir. Então 20 seria um bloco de 19 não, de 18. Esse bloco, lembrando que esse bloco não vai existir porque é uma porta ali. Coloquei no um 18, 14, 0. Então voltando aqui para o bloco 29. Vamos empurrar. Vocês podem perguntar aí por que eu não estou lançando esse comando aqui, distribuir sobre 2 pontos. Por causa que eu estou fazendo a modulação, então eu prefiro lançar manualmente e recomendo vocês também fazerem isso, tá? Então faz uma modulação mais inteligente. Aqui vou recomendar para a arquitetura não diminuir um pouquinho essa parede. E aqui eu vou jogar bolacha de 4. Então faltando só essas duas. Aqui eu lancei aquela hora errado. Então do mesmo jeito que eu diminui aqui, eu vou aumentar aqui um pouco. Isso daqui é tudo sugestão para a arquitetura melhorar. Para ficar uma obra mais racionalizada. 4,1 centímetros, inclusive está errado. A arquitetura deve ter alguma cota errada, quebrada. Então nossa fiada, nossa modulação ficou assim. Agora a gente tem que partir para lançar as janelas. Então acabou a modulação. Vamos aqui na porta de janela. Minhas janelas já estão lançadas aqui. A porta de 80, que é dessas duas aqui são portas de 80. Lembrar que sempre o vão o vão acabado ali da porta, né? O vão da arquitetura é sempre menor do que o vão em osso, por causa do batente, canalizar. Então acaba que isso tem que perguntar pro construtor quanto que ele precisa de folga a mais. A porta de 80 eu estou lançando 88, 8 centímetros de folga. Na janela aqui eu coloquei 106, janela de 106, de 1,6 m de comprimento por 1 m de altura por 1 m de peitoril, que é o que está na arquitetura. A gente tem, para uma janela de 106, a gente tem que lançar 2 centímetros menor. Por quê? Por causa que o TQS ele coloca uma junta como se estivesse assentando a janela. Então nosso vão tem que ser 2 centímetros menor. E aí o resto é igual aqui, seguindo o nosso TQS padrão aqui. Uma coisa que eu fiz aqui, mais uma dica para vocês. A arquitetura está colocando uma janela de 1 e 2. 1 e 2 não é modulado.
Então estou sugerindo colocar 1,6, aumentar 4 centímetros de janela, para facilitar e muito a execução, ficar uma coisa modulada, tá? Se a arquitetura não aceitar, você coloca só alterar aqui de 106 para 104 e o comprimento em X lá passar para 102, tá? Então vem aqui, eu desabilito o imãzinho, o snap, né? Vou inserir a janela aqui, sem muito preciosismo, porque o TQS não é tão burro. E a porta de 80 aqui, vou inserir aqui. O que acontece? A gente tem que ter uma boneca aqui, ó. Tá? Se essa porta puder chegar pra cá, diminuir um pouquinho, que com a boneca modulada é melhor. Se não, deixa assim mesmo. Então lançamos nossas janelas. E aqui tem uma abertura também. Aqui em cima da pia. Então vou lançar essa janela de 1,80 aqui. É mais ou menos aqui. Beleza? Então nossas janelas são essas aqui. Tá, então com a modulação lançada, com a janela lançada, a gente vai passar para cerca de paredes. Temos dois comandos. Eu tenho mania de lançar por poligonal, mas a gente pode lançar por blocos, que é mais rápido. Então vamos lançar por blocos. Ele pergunta os blocos representantes da parede. Então é um bloco que não é um transversal. Então vou clicar nesse e vou clicar nos. Agora ele pergunta os blocos transversais, todos que modulam com a parede. Então essa e essa. Ok. A parede é estrutural, sim. Ele vai perguntar tudo. Ok. E você coloca aqui, tá? E aí a gente vai seguir fazendo. Então aqui opa. Então vamos lá, fazer aqui. Não vai preocupar com janela, tá? Porque isso é uma cerca de parede, como que vai ser desenhado aqui, que representa uma elevação, tá? Então isso não tem muita importância, não deve ser feito agora, que é diferente de subestrutura. O triângulo é importante você fazer a vista da elevação. O bloqueiro vai assentar a parede de dentro para fora, ele nunca vai estar do lado de fora ou do lado de dentro. Se você achar que ele vai do lado de fora, você só virar aqui e colocar assim, tá? Mas eu vou fazer por dentro. Então repetir aqui, aqui, aí você vai repetindo. O que é importante você conferir é se as linhas de cargas, que são esses elementos, eles que são as barras que o TQS vai representar, vai extrair os dados, se eles estão ligando um com o outro, ou seja, a amarração está sendo feita. Então, continuar aqui. Nessas paredes é importante não clicar no bloco dentro da porta. Amarrou. Cliquei na porta. Sempre para fora, para tumultuar menos o cômodo. Blocos transversais. Lá de fora, para tumultuar menos o cômodo. Nessa parede que ela está solta, né, sem travamento, eu vou clicar aqui, tem que clicar nesse e tem que clicar no último bloco que está solto, né? Aqui a gente vai ter um bordo livre de laje. Caso tenha uma viga, caso não passe, creio que vai passar, não tem problema, a gente tem que continuar com a modulação e a parede seria uma só e lançar uma abertura.
mas no caso aqui eu vou lançar como se fosse um bordo livre de laje. Tá, então nossas cercas de paredes estão lançadas e agora a gente vai para subestruturas. Então vamos aqui na subestruturas, na aba. A gente pode lançar cerca automática, num caso que vai funcionar bem, só que eu vou lançar manualmente aqui para vocês entenderem. Então a gente vai fazer um polígono até encontrar a abertura, ou seja, os grupos de paredes ali dentro vão ter o mesmo carregamento vertical. Então cerca de subestrutura, ok. Então eu começo aqui na abertura, vou embora, deixo o outro ligado, entro um pouco dentro da janela, não pode entrar muito, senão vai dar um aviso. E aí eu passo um pouco aqui na porta, cheguei aqui e vou apertar o C para fechar. E aí ele já coloca a subestrutura. Vou repetir, entra aqui, vem cá, viro para cá, viro, subo, entro até na porta. Então esse polígono todo aqui vai ter o mesmo carregamento, é a mesma subestrutura. Aqui entra um pouco na porta. Não preocupa muito ficar perto ou próximo, tá tudo bem. Se você colocar a cerca automática, você vai ver que ele vai lançar muito próximo. Só que eu acho que acaba tendo que corrigir muita coisa, então eu gosto de lançar manualmente, principalmente coisa pequena assim. Então beleza, então nosso carregamento vertical é esse, e agora a gente vai partir para a laje. Voltando aqui sobre estrutura, no caso aqui é uma casa térrea, teria que lançar vento, né? Então se tivesse um prédio alto aqui, a gente teria que falar que essa parede, essa seriam de contraventamento. Então vamos fingir que tem, e aí a gente vem aqui, mesma coisa, vento, flexão Y. Então são onde tem inércia em Y, são essa, vou lançar aqui, mesma coisa, mas tem que fazer parte da subestrutura vertical. Então a alma principal é essa daqui, e a gente vai entrar um pouquinho, 6 vezes o T que a norma fala. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, então 3 blocos aqui, que é a aba para aumentar a inércia dela. Essa é uma subestrutura, essa daqui seria outra, 6T, então T aqui, terceiro bloco, fecho. Mesma coisa, 6T, já começo na aba aqui, vou até lá em cima, entro um pouquinho na janela, aqui 6T também, aba, limite máximo de aba, chega aqui, close, fechou, tá? Então nosso contraventamento vertical em Y é esse daqui, contraventamento de vento. E agora a gente vai lançar as de X, que seriam essa. Não passa direto, porque pode dar erro. Essa daqui. Não tem problema elas se sobreporem, tá? Porque você vai fazer o dimensionamento, tem envoltório de dimensionamento, então você vai dimensionar para os dois situações. Então pode sobrepor. Inclusive a aba de uma é a alma da outra, então não tem problema isso. Então, deu para entender aí, né? Agora a gente vai para laje. Então, beleza. Então a gente tem que lançar aqui a laje, que são as linhas de cargas, né? Simulando as alvenarias, onde que ele vai extrair os dados da alvenaria.
Temos que lançar um contorno auxiliar aqui para fechar, para ele delimitar a laje. Dados de laje, maciça de 10 centímetros, lembrar de marcar e discretizar em grelha. E carregamento principal aqui, a gente coloca ponto 1 de permanente e 0,5 de incidental com a laje de cobertura. Então vou inserir a laje, clico aqui, lançou uma, lançou duas, e aqui no lajão lançou 3, tá? Aqui vamos lançar uma carguinha a mais de carguinha a mais de caixa d'água. Vou lançar aqui ponto 3, uma caixa d'água aí. Inserir carga em área poligonal. Tá aqui a carga. Vamos verificar os erros. Tudo certo. Subestruturas. Sempre nessa ordem, tá? Senão pode dar algum erro. Paredes, depois subestrutura e depois laje. Tudo certinho. Fechar e é isso aí. Então é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve e manda pro pessoal que você acha que vai se interessar por esse vídeo. E até a próxima. Valeu, obrigado.